Simbora, moçada, para mais uma obra de arte que obviamente você vai fazer, né? E seguinte, já para adiantar aqui o processo para você, né? Primeiro, curte esse vídeo aí, deixa aquele likezão insano aí, beleza? Ó, em 3, 2, 1, curtiu, né? Deixa o like, ajuda aí, beleza? E seguinte, ó, você vai ver que eu deixei para você, né, as medidas, tá? Tô usando a folha tamanho A4 e aí são as marcações que eu usei para fazer a separação dos personagens. Isso aí facilita demais, já vai adiantar muito o processo do desenho, tá? E agora vamos começar aqui o nosso desenhão, vamos começar pelo Megumi, né? E aí seguinte, ó, vamos fazer ele, eu não vou usar muito aquele esboço que eu costumo usar, tá? Esse desenho aqui já usa uma forma de esboço diferente. E é inclusive uma forma de esboço que eu uso muito no início do canal, né? Se vocês viram algum vídeo dos antigos aí, eu uso muito isso aqui, tá? Que é simplesmente começar com a cruzinha e eu já vou começar ela inclinando para a lateral que o personagem tá. Então veja que não tá reto, tá levemente inclinado, tá? Eu faço duas linhas ali em horizontal para representar também a base onde vai os olhos e já aproveito e faço os espaçamentos dos olhos, tá? E vamos começar com o olho do Megumi, né? E o olho dele é o seguinte, é um olho padrão, né? Um olho base mesmo, começando com a linha curvada e no início dele é pontiagudo e o final também vai ser pontiagudo, tá? Vai ter cabelo por cima e tal, mas primeiro a gente vai desenhar essa base do olho aqui completinha, certo? Já a parte de baixo, cara, é um pouco diferente, né? Ela é levemente mais reto que vai curvar ali próximo ao final, né? Então você vê que tem uma curva diferenciada e vai misturar, vai se juntar com a primeira curva que eu tinha feito, certo? Além de que a curva de cima, os cílios de cima já deixam mais escuro, mais fortes, né? Mais marcados também. Além de que eu vou desenhar traços de cílios, né? A gente consegue ver aí no Megumi os traços de cílios dele, tá? Então vou colocar alguns tracinhos aqui pontiagudos também, certo? E algumas outras bases expressivas, né? Aqui no canto do olho e na parte da frente dele também, certo? Ó, então você vai ver que eu vou fazer vários tracinhos para deixar bem expressivo, né? E vai ficar bem bacana. Megumi também tá com o olho bem aberto, então a pupila dele vai estar pequena, né? A íris dele também vai estar pequena, então vou fazer uma bolinha ali no centro, marcando também a pupila e uma sombra na parte de cima do olho, que já vai dar um destaque bacana ao desenho. Logo após a gente vai fazer o seguinte, ó, vou pegar, desenhar a pálpebra em cima do olho e a partir dessa base da pálpebra eu vou ter uma ideia de como fazer a sobrancelha dele, né? A sobrancelha dele eu vou começar aqui marcando como se fosse uma curva, né, voltada, realmente bem levantada, tá? Você tá vendo aqui, ó. E aí ela começa larga e vai afinando, né? Além de que ela vai ficar bem pontiaguda, eu vou deixar no início dela alguns traços expressivos, né? Aqueles tracinhos bem rangidos, né? Que fica da pele do personagem, assim como a gente colocou na base de baixo ali dos olhos, certo? Tendo isso, a gente já consegue desenhar o outro olho seguindo praticamente o mesmo padrão, né? A única coisa que a gente vai fazer de diferente vai ser a parte da sobrancelha, porque vai se encaixar com a base do nariz. Então primeiro eu vou fazer a parte de pálpebra aqui, no caso de cílios dele, né? Não pálpebra, né, cara? Nós vamos fazer as marcações dos cílios, a marcação do olho em cima, embaixo também, né? Do mesmo estilo que a gente desenhou o outro. Não importa se ficar um pouquinho mais aberto ou um pouquinho mais fechado, tá? Não tem importância, cara. O importante é você ter essas marcações para auxiliar você a fazer, certo? Depois eu vou fazer os cílios dele também, os tracinhos de cílios, né? Os fios de cílios pontiagudos, traço de pálpebra e aí eu vou para a sobrancelha. Cara, nessa hora da sobrancelha aqui, é aí que a gente vai ver que ela tem uma pequena diferença. Por quê? Ela já vai fazer um traço que vai ligar com o traço do nariz também do Megumi, né? Então a gente vai pegar, deixar ela pontiaguda no mesmo estilo da outra, porém o início dela já é um pouco diferente, não tem aqueles traços expressivos também, como eu fiz na outra, né? E aí eu faço o final da sobrancelha ligando tudo e depois que a gente encerra todos esses detalhes da sobrancelha e o tracinho do nariz, nós podemos fazer a íris e a pupila na base de dentro do olho. Aqui sim, cara, você tem que deixar o máximo parecido com a outra, né? Para não ficar uma pupila, uma íris grande e uma outra íris pequena, né? Então você tenta deixar aí mais ou menos regulado no mesmo jeito e logo após encerra essa parte do desenho fazendo os detalhes aqui na lateral do olho, naquelas
traços expressivos, né, que a gente está já trabalhando desde o início aqui do personagem, beleza? Bom, aqui agora eu vou fazer mais alguns traços expressivos na lateral do olho e também vou descer a base do nariz, né? Vou trazer mais um tracinho para o nariz, mais alguns tracinhos ali embaixo para deixar também legal e destacado, além de que eu vou fazer os detalhes da narina, certo? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, cara, para deixar bacana, vamos fazer a boca dele. A boca dele sim vai estar torta, tá? A curvatura da boca dele não vai ser uma curvatura normal, vai ser uma curvatura torta, onde um lado vai ser uma curva voltada para baixo e o outro lado vai ser uma curva voltada para cima. É isso aqui que deixa ele com um sorrisão bem confiante, né? Um sorrisão meio maléfico também ao mesmo tempo, né? E vai ficar bem interessante. Já a parte de baixo é basicamente uma curva que vai ligar todo esse traço da boca até o outro lado. Só que você tem que reparar que essa boca dele aqui, ela tem umas covinhas nas laterais, né? Então não deixa passar essas covinhas, tá? Isso aí ajuda demais a deixar mais expressivo e mais bacana. Além de que embaixo da boca eu vou fazer um traço de lábio, né? Uma pequena curvinha. E uma coisa que você deve notar é que eu estou seguindo o traço central, né? O traço que eu fiz em vertical, ó. Então por isso que o rosto também vai estar com esse efeito inclinado, né? Porque eu estou seguindo esse traço todo para deixar ele inclinado, certo? Agora podemos fechar a base completa do rosto, né? Como ele tá com a boca aberta, o queixo vai descer um pouco mais, né? O rosto do Megumi é levemente arredondado, tá? E o queixo dele também um pouco arredondado, certo? Lembrando que isso aqui eu já estou fazendo por um fanart, né? Então, alguma coisa ou outra possa ser que fique um pouquinho diferente, mas quase nada vai ficar diferente do personagem, certo? É um fanart muito bem feito, muito bem legal mesmo. E aí depois eu vou fazer as partes expressivas da orelha. E cara, essa parte da orelha eu não vou finalizar, tá? Porque vai passar o cabelo por cima e eu já vou poupar esse trabalho, certo? Bom, então olha só. Quando eu faço os detalhes da orelha de um lado e do outro, né? Vejo que não ocupa muito espaço aqui. Ela vai ficar até cortada. Eu vou começar a parte das mechas de cabelo. O Megumi, ele tem fios finos, né? Ele tem mechas finas, né? Basicamente os personagens do Jujutsu, eles são assim, né? Eles têm aquelas mechas, aquele cabelo mais bem detalhado, bem desenhado, com mechas finas. Então eu vou variando essas mechas até fechar toda essa parte da franja dele aqui, né, na testa, tá? Então o que eu aconselho para você, veja só. Por mais que as mechas sejam finas, algumas vão iniciar mais largas, né? Outras um pouquinho mais fechadas, tá? E aí vai mudar a direção também. Você vai ver que vai ter mechas que vai apontar para a direita e algumas mechas vão apontar para a esquerda. Isso vai variando até conseguir todos os detalhes, beleza? Ok, depois que finalizamos a primeira etapa do cabelo aqui do Megumi, vamos fazer a boca dele, né? Vou adicionar dois traços expressivos nas laterais da boca e vamos fazer a marcação que vai para os dentes. Eu vou fazer a marcação de cima e a marcação de baixo. Cara, aqui entra um aspecto bem interessante, porque aqui na marcação de baixo a gente vai conseguir ver o traço da língua também, né? A parte interna da língua vai estar tudo aqui, certo? Mas esse desenho ele já poderia ficar assim, né? Veja que nos cantos, nas covinhas da boca, eu vou deixar já preto, todo escuro, e eu vou começar aqui agora a detalhar dentes. Isso mesmo, cara, vai ficar muito mais interessante se a gente detalhar esses dentes. Veja só. E aí eu vou começar, claro, eu sempre gosto de começar, tá vendo a linha central que eu fiz em vertical?
Então eu começo dessa linha e aí eu vou fazendo os dentes de um lado e do outro até eu ver a mesma quantidade, né? Então se eu coloquei 3 dentes de um lado, vai ter também 3 dentes do outro, né? Se mostra 4 é porque algum apareceu assim, meio que questão de espaço no desenho, tá? Então eu vou mesclando esses dentes um com o outro, sendo em cima quanto embaixo, né? Para deixar todo desenhadinho e todo bonito. Agora veja só, somente com o detalhe da boca o desenho já começou a ficar muito mais expressivo, né, moçada? Seguindo agora nosso desenho, eu vou fazer o seguinte, eu vou detalhar os traços do pescoço do Megumi e vou detalhar também uns traços aqui, uns fios, né, mais algumas mechas na lateral da orelha, tá? Então essa base aqui da lateral da orelha eu vou desenhar essas partezinhas de mechas. Depois que eu faço isso, cara, eu vou fazer a parte da gola da roupa dele, né? Então eu vou cortar um pouco da parte do queixo, tá? Vou fazer algum detalhezinho ali que vai ter um botão também na parte da gola, então um traço depois que eu vou colocar detalhe de botão. E aproveitando isso, eu vou desenhar um dedo. É a única parte da mão dele que vai aparecer, né? Que ele tá com aquela mão fazendo aquela pose, né, para invocar o Mahoraga, possivelmente, né? Por isso que ele tá com essa coisa tão confiante, essa expressão tão confiante. E aí eu vou fazer essa parte detalhada desse dedo aqui, certo? Depois que eu faço isso, basta apenas fazer mais um detalhe aqui que vai ser o botão, né? É bem na direção do queixo dele mesmo, é só um pequeno arco e um detalhezinho da base da gola da roupa, certo? Pronto, primeiro personagem acabou de ficar pronto, Megumi feito. Vamos para o Itadori, né? Vamos fazer o Itadori agora, beleza? Para fazer o Itadori eu vou começar de uma forma diferente. Veja que o Megumi eu fiz linhas retas, né? E o Itadori vai ser uma linha reta em vertical e duas em horizontal curvadas. E ele é o seguinte, ele levemente, essa em vertical tá levemente inclinada também, tá? Ela tá quase reta, mas tá levemente inclinada. É uma coisa que você precisa prestar atenção para poder fazer. Depois eu vou fazer os espaçamentos, né, dos olhos, vou deixar bem quadradinho. Lembrando que os olhos do Itadori são mais abertos, né, do que o do Megumi. Por mais que o Megumi esteja fazendo aquela expressiva, bem aberto no olho, o do Itadori é mais aberto ainda, tá? E o olho dele é mais expressivo, certo? Mas ele tem uma diferença, cara. Ele é basicamente um arco pontiagudo, né? E a parte de baixo também a gente vai fazer mais arredondado, né? Mais estilo arco também, certo? Então na parte de cima eu já deixo escurecido a base pontiaguda. Veja que no início eu faço uma divisa também, né? Para fazer essa questão do arco. Mas o de baixo não, cara. É basicamente um arco que começa de um lado e vai terminar no outro, né? Quase ligando. O do Megumi eles ligam, né? O traço do olho ele liga, mas o do Itadori não, certo? Depois eu desenho umas partes expressivas aqui na lateral do olho dele e também vou desenhar a íris e a pupila, tá? Cara, para essa parte da íris e da pupila já vai ser também uma coisa bem parecida com o do Megumi, né? É só uma bolinha com uma outra dentro, mas eu vou deixar um efeito de brilho. Esse aqui vai ter um efeito luminoso, né? Já vai ser diferente, beleza? Depois eu vou fazer aquela lateral, que ele tem aquela marca lateral, que é onde aparece o olho do Sukuna. E aí eu vou fazer também a parte da sobrancelha. Sobrancelha do Itadori vai ser um pouquinho mais fina nesse caso, tá? E um pouquinho mais curvada em cima, certo? Além de que o início vai ser uma base expressiva de divisa, né? Do nariz. O Megumi ele praticamente está de frente. Já o Itadori ele está semi-perfil, ele está de lado. E é uma visão que a gente está vendo ele um pouquinho de cima, pouco mesmo, tá? Então ele vai dar essa expressão na base da frente para poder desenhar também, cara, o nariz dele, né? Lembrando que o nariz a gente não desce muito, né, velho? Senão fica estranho. Então veja o espaçamento que eu trago para poder fazer o nariz, beleza? E aí depois eu vou fazer as narinas e os detalhes do outro olho. Cara, se a gente fez o primeiro olho, o outro vai ficar fácil de fazer também, né? Porque a gente já tem uma noção de como fazer. É aquele arco em cima, bem pontiagudo, né? E aí a gente desenha o arco embaixo, que é mais aberto também. Detalhes expressivos. A parte da íris e da pupila deixando um efeitozinho de brilho, né? E o detalhe lateral, que é onde aparece a marca do olho do Sukuna. Além de que, na parte da sobrancelha, ela vai ficar bem parecida com a primeira, porém, pelo ângulo que a gente está vendo, a gente vai ver traços expressivos mais detalhados,
nesse canto aqui. Isso também traço de pálpebra na parte de baixo do olho, né? No início do olho do Itadori, tá? Então são detalhes que a gente vai vendo e vai fazendo. Claro que você pode ir pausando o vídeo e vai fazendo com calma, tá? Faz com calma aí, não precisa ter pressa, beleza? Agora aqui eu vou desenhar a base da boca, né? Do Itadori e, cara, na moral, nessa parte da boca dele aqui vai ser bem menor, vai estar mais fechada, ele vai estar com uma expressão um pouquinho mais de boa, digamos assim, né? Só como se estivesse fazendo uma pequena reclamação, né? Ou exclamação. E aí eu vou desenhar ela fechadinha, tá? A parte dos dentes e a covinha vai ter também. A gente desenha a cova do lado, tem traço de cova no início da boca também, tá? Você vai ver que eu coloco esses detalhes, mas a base do dente eu vou dividir. Veja que os dentes aqui agora já são diferentes, né? A boca do Megumi já tá mais aberta, mais expressiva. A boca do Itadori já tá mais fechada, né? Mas também a gente vê os dentes e a parte da língua da mesma forma, certo? Além de que vamos desenhar um traço de lábio inferior por ele. Então todos os detalhes ir acompanhando e fazendo da forma que você conseguir fazer. Eu vou começar aqui fazendo uma expressão do queixo dele, só que eu não sei se eu vou mexer nesse queixo, tá? Depois eu vou dar uma analisada aí, se eu for precisar mexer eu vou avisar para vocês, mas eu acho que não, certo? Eu basicamente já desenho aqui, já vou fazer toda a base do rosto dele completo. E sim, né, na hora que eu tô desenhando eu já conserto um pouco, que eu desço um pouco mais o queixo dele, que tava muito pequenininho, né, cara? Que no início aqui assistindo o vídeo, porque eu desenho e narro o vídeo depois, né? Então eu preciso saber de alguns detalhes, tá? E aí eu faço uns detalhes que seria a base da orelha na lateral dele, mas aí não vai dar pra ver muito, né? Por causa do traço já cortando ali os detalhes da orelha, certo? Então toda a base do rosto já ficou bem expressivo agora, o desenho, né? Ficou bem da hora mesmo. Nós só precisamos agora fazer nessa parte de cima o cabelo dele, né, para deixar todo detalhado, bonito. O cabelo aqui do Itadori são mechas mais curtas, né? O do Megumi é mais longo, o do Itadori são mais curtos, mas também são finas, né? São essas mechas que também vão estar umas apontando para a direita, outras para a esquerda, e aí eu vou mesclando elas até fechar toda essa parte de cima e um pouquinho da lateral ali, pegando pelo olho dele também. Se você ver, eu vou colocar umas 2 a 3 mechinhas ali pegando pelo olho, tá? Além de que eu posso trabalhar os detalhes da orelha desse outro lado também, que a gente já vê um pouco mais, né? A outra cortou toda, mas aqui a gente já vê um pouquinho mais, já vê mais detalhado, mais expressivo, com um detalhezinho ali que seria uma parte fechando, porque ele tem uma gola vermelha que vai fechar, então já desenho pela base de baixo da orelha também. Aqui agora eu vou desenhar, eu vou ajustar um pouco mais o rosto, vou deixar ele um pouquinho mais largo no maxilar, nessa lateral, e já vou começar a detalhar essa parte da gola dele, né? Cara, aqui não tem muito o que explicar, porque basicamente só fazer traços para representar a curva do tecido, né? A única coisa aqui que você pode ver que eu adiciono de diferente é um botão. Cara, que sinceramente eu fiz pelo fanart, mas eu nem fui checar, cara. Eu não sei se ele tem um botão nessa parte vermelha aqui, mas deve ter, né? Se tem aqui no fanart, eu acho que a pessoa não inventou, né, cara? Então eu vou fazer um detalhezinho do botão junto com várias outras curvas aqui, né, para representar o tecido, a roupa dele lá embaixo também, né? Se você ver, eu faço um traço que representa uma costura da roupa dele lá embaixo, que é aquele traço mais triangular, pontiagudo, bem no cantinho ali embaixo, e também traços do pescoço, na lateral do maxilar dele. E com isso temos o Itadori pronto. Agora vamos pra Nobara, né, velho? Isso aí, vamos fazer o trio, né, velho? E antes de fazer a Nobara, eu vou ajustar um pouco mais só a boca do Itadori aqui, crescendo um pouco mais a lateral. Pra mim ficou até mais bacana, né? Ficou mais preenchido também. Agora vamos para Nobara fazendo o seguinte, ó, mesmo esquema. Vou fazer 2 marcações em horizontal, inclinadas também, só que nesse caso aqui a em vertical também vai estar inclinada. Por quê? A gente vai estar vendo ela com uma visão semi-perfil e uma visão de baixo. É uma visão difícil de desenhar, tá? Mas aqui a gente consegue, a gente ajusta, beleza? E nessa aqui a gente vai começar pelo nariz dela, que é o mais fácil a se fazer, é justamente iniciar pelo nariz, tá? O nariz da Nobara é um nariz pontiagudo, né? A gente vai ver que ele tem a pontinha ali dele. Veja onde o desenho tá próximo à linha, a ponta do nariz vai estar bem próximo à linha curvada e tem o detalhe da narina embaixo, certo?
O olho da Nobara é um olho mais aberto, é um pouco mais arredondado também, tá? Então eu vou fazer o seguinte, a parte de baixo ele é bem arredondado, né, bem curvado. A parte de cima ele é mais um arco, né? Parecido com o Megumi, só que mais distante, né? Um olho mais aberto, certo? Além de que eu vou aproveitar e fazer detalhes de cílios. Já a Nobara a gente vai colocar cílios na parte de baixo. Embaixo eu vou colocar um tracinho no canto do olho e 3 cílios. E na parte de cima eu vou deixar mais aceso. Os traços de cílio dela são mais grossos no caso, né? E os fios de cílios dela também vão estar todos voltados para frente, né? Você vê que eu faço um voltado para baixo, outro mais retinho e os outros 4 tudo voltado um pouco para cima, só que para frente ao mesmo tempo. Além de que a gente pode colocar detalhe de pálpebra nela e também a íris e a pupila. A íris e a pupila dela a gente faz como fez no Megumi, né? Diferente do Itadori, certo? Bom, essa primeira base aqui do olho da Nobara tá pronta, então a gente já tem uma ideia de como fazer o segundo olho. Eu vou dar um bom espaçamento, tá? Para poder fazer esse segundo olho aqui, certo? Veja só, se você deixar muito próximo, fica estranho, tá? Então vou começar desenhando a parte dos cílios de cima. Aqui já vai ser um pouco diferente essa base do olho dela, tá? Não vai ser tão parecida com o primeiro, por quê? Por causa do ângulo, claro, né? E a gente vai trabalhar a parte de baixo do olho um pouco diferente também, né? Ao invés de eu fazer um traço completo, um arco completo, eu vou fazer um arco dividido. E eu vou dividir cílios também. Vai ter uns cíliozinhos embaixo que vai estar para um lado e o do outro lado vai estar voltado para outro, né? Uns vão estar para a direita e o outro para a esquerda, tá? Então justamente isso aí que a gente consegue acompanhar no desenho. Veja que na parte de cima eu já preencho tudo, né? Os cílios também, além de que eu coloco o detalhe de pálpebra, tentando deixar bem próximo, né, ao estilo de pálpebra também que eu tinha feito no outro olho. Além de que a íris e a pupila no mesmo estilo. E lembre-se, né, tentar deixar a íris e a pupila o máximo parecido no tamanho, né, com o outro, para não ficar estranho, não ficar diferente demais, tá? Agora que vamos fazer a boca dela vai estar com um estilo sorridente, só que, cara, é um sorriso bem interessante porque a parte de cima vai ser um arco voltado para baixo, né? As pontas do arco vão estar voltadas para baixo, tá? Então você vê que eu vou desenhando essa base aqui e também já vou fazer a questão de colocar covinhas na lateral, né? Todos têm essas covinhas de sorriso, né? A parte de baixo já é um arco maior, né? Agora sim é um arco completo, só que o início é um pouco mais fechado, né? Um pouco mais reto, mais chanfrado, tá? Então a gente vê um arcozinho certo, mas no outro a gente vê mais fechado. E aí eu coloco detalhes dos dentes. Os dentes também são interessantes porque nesse caso a gente vai acompanhar o arco de cima, né? Para deixar a questão do volume do dente, né? O espaço do dente. Além de que embaixo vai ser um arco também acompanhando o arco de baixo, né? A língua vai ser outra curva e a parte interna do dente que a gente vai ver pela parte de cima também vamos fazer, né? Tem uma partezinha lá dentro, ó, a base bem interna. Nos outros personagens a gente vê essa parte interna dos dentes embaixo, né? Por causa do ângulo deles, mas já a Nobara não, como ela tá com o ângulo sendo visto de baixo, a gente vê a parte de cima dos dentes, né? E aí por dentro eu vou deixar todo escuro, além de que eu vou fazer um traço de lábio embaixo e em cima também. O traço do lábio de cima é muito colado, tá? Você vê que é bem próximo ao traço ali que eu já tinha feito da boca, beleza? São detalhes assim que se a gente olhar vai acertar, beleza? Mas tem que ver direitinho, tá? Agora que nós vamos fazer o detalhe do rosto da Nobara, né? Vamos deixar, antes de fazer os dentes dela, né? Vamos deixar o rosto já completo. A Nobara tem uma característica, cara, que o queixo dela é redondinho. O rosto dela, ela tem uma bochecha um pouco arredondada também. Então você vê que ela começa um pouco fundo na parte do olho. Só que quando eu passo do nariz, ela vai fazer uma curva, tipo um arco mesmo, arredondando um pouco mais a bochecha. Já embaixo no queixo, a curva muda, né? E faz a curva do queixo lá embaixo, tá? Já é um pouco diferente, certo? A base da orelha lá em cima, a gente não vai conseguir ver também, né? Assim como os outros personagens, tá meio que cortando, mas a gente pode desenhar pelo menos o início da orelha na base do arco lá. E aí eu posso fazer a sobrancelha da Nobara, que ela começa um pouquinho larga, mas já e de início logo ela já vai ficando fina, né? É uma sobrancelha que realmente fica fina.
E início aqui fica um pouquinho esquisito, não tá parecendo tanto porque ainda falta o cabelo, cara. O cabelo é o que deixa ainda mais parecido com a personagem. Então justamente isso, eu faço um outro detalhe da sobrancelha, mas eu não completo, porque aqui vai ter cabelo por cima, né? Então nem adiantaria fazer completa, né? Não tem por que deixar todo completo. Então eu vou fazendo as mechas de cabelo aqui nessa parte da franja da frente, né? Que essa franja aqui, ela é bem completa, ela tem muitas mechas, tá? Então eu vou começar com a mecha na parte da testa e depois eu vou descer. Essa parte que a gente desce essa mecha vai até a altura do queixo dela. E aí, cara, algumas mechinhas vão estar soltas, né? Você vai ver que eu faço uma mecha solta, um fio solto assim, já diferente e separado. Outros já vou fazer junto. Outras mechas já vai ter um traço mais quadradinho embaixo, né? Para deixar um detalhe mais destacado também. Além de que eu vou fazer uma parte interna do cabelo e tracejar, né? Vários traços aqui que vai representar os fios de cabelo. É uma coisa que tem que ter paciência e ir fazendo devagar. E lembrando, se você quer aprimorar ainda mais seus desenhos, aprender a desenhar, colorir, criar conteúdo para a internet usando seus desenhos, tem o meu curso de desenho online aí preparadão para vocês. Se inscreve lá que eu garanto que você vai gostar demais, tá? Agora aqui vamos finalizar essa parte do cabelo em cima, né? Colocando mais alguns fios, algumas mechas, né? Geralmente nessa expressão da Nobara ela tá usando aqueles pregos dela também, por isso que ela fica assim, ela tá usando o jujutsu dela, né? A energia dela, tá? E aí eu vou desenhar algumas mechinhas voltadas para a direita, outra para a esquerda também, aquela mesma história, tá? E aí você vai ver que pelo olho ali, uma na frente já vai para uma direção, a no canto do olho de trás já vai para outra direção. Tem umas que vai pegar pela base da orelha dela também, e algumas que vão vir tão baixo que vai pegar quase na parte da boca, né? Então você vai ver que eu desenhar duas pontinhas voltadas ali próximo à base da boca, certo? Depois só falta dois detalhezinhos finais aqui, que no caso vai ser a parte da gola da roupa dela, que a gente consegue enxergar aqui na altura do pescoço, né? Que a gente também desenha, né? O traço do pescoço aqui embaixo, junto com a gola da roupa, tá? E uma parte branca e uma parte azul dessa gola. Depois eu vou fazer um prego, né? Para deixar destacado, deixar bacana, cara. Eu vou deixar um preguinho aqui na lateral, certo? Para deixar bem legal mesmo, beleza? E esse prego, cara, é basicamente desenho como se fosse um pneu deitado, né? Uma argola, um botão deitado. E a parte de baixo, que é a base do prego mesmo, né? E aí vai ficar bacana. Veja a curvatura que eu faço, tá? O efeito 3D que eu deixo aqui no desenho também, para ficar legal. Por último, eu vou adicionar só mais uma mechinha de cabelo bem no cantinho ali do desenho, que eu quero deixar um pouco mais preenchido, tá? Somente isso. Agora podemos partir para a etapa de line art no desenho. Cara, line art é aquela coisa, né? Se você tem coisas para consertar no desenho, você pode consertar diretamente na line art ou adicionar também, né? Caso você precise adicionar, tá? No meu caso aqui, eu vou pegar uma canetinha na ponta 04 e vou fazer a line art completa de todos os meus personagens. Vou pintar, vou preencher algumas partes, tipo pálpebras ou cílios deles, né? O canto das bocas, o interior da boca, né? No caso aqui, vou fazer tudo, velho. É só a Nobara que eu não vou preencher o interior da boca, tá? É porque o dela já era grande, eu não queria gastar meu nanquim, né? Eu vou deixar para fazer no lápis de cor. Mas os cílios dela, tudo certinho, eu vou fazer toda essa line art. E a line art deixa o desenho bem mais trabalhado, né? Bem mais bacana, né, cara? Então, veja aí. No final, eu vou cobrir todas essas linhas aqui de traços da divisa dos personagens que eu fiz, né? E, cara, que massa, né? Que desenho da hora. Um desenho diferente também para vocês aí. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se não é inscrito ainda, tá? A parte que eu ensino a colorir eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Lá vai ter o link para você e você pode colorir o desenho também. Valeu, um abraço e até a próxima.